Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo, Pastor J e mais um vídeo para abençoar o seu coração, para edificar sua fé. Você que tem sido abençoado através desses vídeos, você possa nos ajudar compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, enfim, e que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre um tema muito interessante. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Um ditado muito conhecido no meio cristão que nos mostra, um Deus misericordioso e amoroso a ponto de até corrigir ou permitir o mal para que as pessoas se despertem e se voltem para Ele, se arrependam, enfim. O tema é muito sugestivo e é muito interessante que você aprenda a aplicar esses conceitos tirados dentro desse tema na sua vida. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se volte para Ele por causa da dor. Deus espera que nós valorizemos o quê? O amor, aquilo que Ele já fez por nós. Tem muita gente se sacrificando, tem muita gente sofrendo, quando na verdade poderia estar curtindo a liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus, mas são ainda prisioneiros de tantas coisas e por conta disso sofrem, colhendo frutos de um plantio mal feito na vida. E nós vamos ver isso através da história de um rei chamado Manassés. A história de Manassés se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 20. O que acontece? Quando a gente aceita Jesus, nós temos algumas responsabilidades, Junto com a salvação, Deus nos dá também algumas responsabilidades. Dentre elas, por exemplo, é importante que nós tenhamos uma vida de oração para ter comunhão com Deus. É importante que nós vivamos em comunhão com os nossos irmãos. É impossível, ser corpo de Cristo se nós não tivermos em comunhão com os nossos irmãos. E tantas outras coisas, viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, buscar ter uma fé sólida, alicerçada na palavra. Enfim, dentre elas existe também a evangelização, que é o quê? Que é levar o amor de Deus, ou levar a palavra de Deus, levar a Deus a ser conhecido das pessoas através do amor. Olha que coisa profunda. Isso é uma responsabilidade nossa. E nós fazemos isso e às vezes nós nos empenhamos, nós oramos pelas pessoas, nós convidamos as pessoas para irem na igreja, nós fazemos estudos bíblicos e muitos, têm os seus olhos abertos e não resistem àquilo que Deus está fazendo na vida delas, mas já existem outros que são duros de coração e às vezes a vontade da gente é falar assim, chega, com esse daí eu não quero nem saber mais, não aguento mais, vou deixar para lá. E eu te pergunto, imagina se Deus fizesse assim com a gente? Porque nós somos maus. Deus insiste com a gente o tempo todo. Deus está sempre nos dando uma oportunidade. Então nós não podemos desistir das pessoas. Assim como Deus também não desiste de nós. Tá bom? E a história de Manassés, depois você lê com o tempo na sua casa, 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos ver então agora, rapidamente, um pouco sobre a história desse homem e aprender com a história dele, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Manassés, ele foi um jovem que aos 12 anos de idade, ele se tornou rei. Ele era filho de um dos melhores reis que Israel já teve, um homem temente a Deus chamado rei Ezequias. Manassés foi criado de um lar, que se fosse nos dias de hoje nós diríamos que era um lar cristão, porque era um lugar onde as pessoas temiam a Deus, as pessoas conheciam a palavra de Deus, as pessoas viviam na prática aquilo que se pregava. Ou seja, ele tinha tudo para ser um servo fiel a Deus.
Mas muito pelo contrário disso, ele se tornou o pior rei que Israel já teve, ou um dos piores reis que Israel já teve. Ou seja, ele tinha tudo para dar certo, mas ele estava dando super errado. E a sua maldade era tamanha que ele não só fazia aquilo que não agradava a Deus, mas ele levava toda a nação a se corromper e a afrontar Deus com os seus pecados. O que ele fazia de errado, pastor? O pai dele, quando era rei, derrubou os altares que eram erigidos aos falsos deuses. Ele reconstruiu esses altares. Não bastasse isso, ele pegou as imagens desses falsos deuses e colocou dentro do templo do Deus vivo para ser adorado. Ele construiu uma imagem de Azera e colocou no centro do altar, em lugar de destaque, para que os israelitas adorassem. Ele instituiu o culto às estrelas, aos astros, aos exércitos do céu. Não bastasse isso, ele matou muita gente inocente. Dentre essas pessoas inocentes, ele foi capaz de queimar os próprios filhos no fogo, oferecendo os filhos em sacrifício a falsos deuses. Ou seja, as atitudes desse homem eram abomináveis. E aí você vai me perguntar, mas qual era o motivo dele ser tão mau? E aí, pasme você, o motivo dele ser tão mau era justamente o desejo de afrontar a Deus. Muitos estudiosos entendem que ele era vaidoso ao extremo e egoísta ao extremo, e sendo rei desde os 12 anos de idade, ele não concebia a ideia de saber que existia um ser superior a ele. Ele se achava o cara, ele era prepotente, e o desejo do coração dele era justamente criar ou gerar a ira de Deus. E diante disso, o que Deus fazia? Aí é que é lindo nós observarmos o texto e ver como Deus é maravilhoso, longânimo, bondoso, paciente, amoroso. A Bíblia diz que Deus, diante de todas essas afrontas, diante desse adultério que acontecia diante dele, dessa afronta, Deus enviava seus profetas para poder alertar o rei, para poder despertar o rei, para poder ministrar sua palavra e fazer com que de alguma forma ele se convertesse a ele se voltasse a ele. Deus é muito bom. E é isso que ele faz comigo e com você todo dia. Por mais que nós sejamos maus, por mais que nós viremos as costas para ele, por mais que muitas das vezes nós não estejamos nem aí com ele, ele continua mandando os seus profetas, ele continua enviando a sua palavra, ele continua usando situações para que nós nos voltemos para ele. Porque o desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos salvos, é que todos nós tenhamos uma eternidade na sua presença, é que todos nós venhamos usufruir da sua presença ainda nesse tempo que é passageiro, mas é real. E é por isso que hoje Deus está me usando para ministrar ao seu coração essa palavra. Não espere que a dor chegue. Não espere que o dia mau chegue. Não. Se volte para Deus. Há um texto da palavra de Deus que diz, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Por quê, pastor? Porque vai chegar o dia em que o cálice da ira de Deus, ele vai transbordar. O cálice da ira de Deus vai transbordar. E foi exatamente isso que aconteceu com esse rei. Chegou um ponto que Deus disse, basta. Agora eu vou ter que permitir que ele colha aqui o que ele está plantando. E ele foi preso. A Bíblia vai dizer que ele foi colocar um anzol no seu nariz, algemaram as suas mãos e levaram ele para o cárcere. E ele foi para ser cativo na Babilônia. E lá no cativeiro, em profunda angústia, e o texto faz questão de frisar isso,
ele reconhece que estava errado e se arrepende dos seus pecados. Pede perdão a Deus, e Deus, o seu infinito amor e misericórdia, o perdoa. E não bastasse Deus perdoar ele, a Bíblia vai dizer que Deus restitui tudo que ele perdeu. Deus restituiu o seu reinado. E agora ele teve a oportunidade de fazer tudo diferente. Aquele rei que era mau, agora ele se converte ao Senhor e se torna um homem bom. Eu não sei qual é o mal que você tem cometido, mas deixa eu te dizer, Deus tem a capacidade de te perdoar. Jesus morreu por todos nós. Não existe ninguém bom diante de Deus, se não for mediante a graça revelada em Jesus Cristo, através do derramar do seu sangue, que nos purifica de todo o pecado e nos torna santos pecadores. O que eu quero te dizer é que o inimigo pode estar te acusando hoje de coisas que você tem feito, de coisas que você já fez, mas preste bastante atenção. Não há pecado que Deus não possa te redimir, te perdoar. A blasfêmia contra o Espírito Santo, muitos poderão dizer, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo, de um grosso modo, é rejeitar a obra dele na sua vida. Se você morrer hoje sem reconhecer Jesus como seu Salvador, e essa é a obra do Espírito Santo, te convencer que você é pecador e que você precisa de Jesus. Se você morrer hoje com o coração duro, negando a Jesus, realmente, você blasfemou contra o Espírito Santo e não há esperança para você. Agora, se assim como Manassés, você, mesmo que em profunda angústia ou não, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, pode ter certeza, Deus vai te perdoar, porque Ele te ama profundamente, Ele te ama loucamente, e não só vai te perdoar, mas vai restituir a você tudo aquilo que o inimigo tem roubado, e vai escrever uma nova história na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que te ama. Amém? Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Medite nessa palavra e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.